Oi, pessoal, boa noite. Iniciando o 23º episódio do projeto O Filme da Sua Vida. Hoje eu vou conversar com a Pedro Rodrigues. Ela fala comigo diretamente de Portugal e ela vai falar, entre outras coisas, do filme 100 metros. Vou mandar o convite para a Bruna e a gente começa a conversar. A Bruna já está por aqui. Mandando o convite. Esperando dividir a tela. Olá. Oi, Bruna. Consegue me ouvir bem, sem eco? Bem. Mas estou achando que está dando retorno ainda. Será? Deixa eu colocar o fone aqui. Muito obrigado às pessoas que estão nos acompanhando. Deixa eu ver aqui. Tentar isolar o vazamento do som. Mas está vazando para você, não está? Mas muito pouquinho. Não sei se fica pior para os que não estão. Quando você fala, não vaza para mim. Luísa, Quando eu falo, sinto vazão. Tá dando eco por aí? São meus amigos que estão aqui. Não sei se as pessoas Acho que estão assistindo. vão acompanhar. Quando coloca o fone, piora. Minha irmã falou. E aí? Por mim aqui tá ok. Bom, né? Tirei o fone, Eduardo. Meus primos, querido. Se o fone estava melhor. Incrível, nunca aconteceu. Deixa eu ver aqui. Minha mãe diz que dá para acompanhar. Vamos lá. Quase, ó. Ainda com eco. Lívia está falando para a gente. Melhorou, Tô? Eu não estou ouvindo, não estou ouvindo eco. Não sei. Põe o teu fone, ô Bruna, para a gente ver. De repente, para de vazar. A Luísa diz que tem pouco eco. Estamos ensaiando ao vivo, pessoal, desculpem. E agora? Bom, eu não ouço. Aqui. Tá me ouvindo? Ouço, bem. Agora parou de vazar para mim. No teu fone está saindo alguma coisa? Não, sem eco. Pessoal, vocês estão em casa. Agora tá ótimo. Ai, aleluia. Que bom. Desculpem. Muito obrigado pelo apoio. Bruna, desculpa, viu? Muito obrigado. A gente estava só ensaiando. Tá? Melhorou? Ai, que bom, Eduardo. Muito obrigado. Não, eu já estava ficando preocupado. Excelente. Então vamos. Bom, pessoal, esse é o 23º episódio do projeto O Filme da Sua Vida. Eu sou Erivelto Reis e vou conversar com a minha amiga querida, paciente toda a vida, Bruna Rodrigues, professora, pesquisadora, cantora, está falando com a gente hoje diretamente de Portugal, vai contar um pouco da sua trajetória pessoal e profissional, escolheu falar sobre o filme 100 metros e vai também prestar um serviço de utilidade pública ao falar sobre o tema Agosto Laranja. Bruna, é um prazer receber você, viu? Muito obrigado. Prazer é todo meu, como já disse na outra tentativa, e também já te disse milhares de vezes pessoalmente e por mensagem. É uma honra, sou sua fã de carteirinha, vou estar sempre aplaudindo qualquer projeto seu, qualquer vitória, e sou muito fã
e de todos os que já passaram por esse projeto. E é uma honra muito grande mesmo. Muito obrigado, Bruna. Muito obrigado a todas as pessoas que você lembrou muito bem, que já estiveram aqui com a gente. Hoje é o 23º episódio. E já vou colocar você, né, para trabalhar, propondo para você a pergunta que tem sido o mote das nossas conversas, pelo menos é a pergunta de abertura. Bruna Rodrigues, como é o filme da sua vida? Bom, o filme da minha vida tem muitos desafios, muita luta, mas também muito afeto. E é justamente esse afeto que tem me ajudado em toda essa minha trajetória, tanto pessoal quanto profissional, porque também é esse afeto que me sustenta profissionalmente, é o que sustenta a minha vontade de continuar sendo professora, a minha vida na educação. E eu escolhi um filme para poder basear o nosso percurso aqui, que é o filme Sem Você Disse, que conta uma história real, uma história de um homem com suas lutas, com suas vitórias, e é exatamente por ser real que essa história desse filme faz muito sentido para mim, porque nós temos um assunto em comum, que é a esclerose múltipla, e que é um tema que é necessário ser debatido sempre, mas especialmente nesse mês, que é o mês de agosto, que é o do Agosto Laranja. Então, é um filme luso-espanhol, então tem alguns atores espanhóis e alguns atores portugueses também. É um filme relativamente recente. E é um filme com basicamente 3 grandes personagens, que é o personagem principal, que é o Ramon, a sua esposa Ima e o seu sogro, que é o Manuel, ou melhor, que é o Manolo. E o Ramon tem uma vida basicamente normal, ele é um publicitário com a sua vida mais ou menos arrumada, com filho, uma boa relação com a Ima. E até então, o seu único grande problema é o seu sogro, que é um homem muito rabugento, é um homem muito difícil de lidar. E para completar, né, toda a sua de relações com o seu sogro, a sua esposa, Ima, decide levá-lo para sua casa, decide levar o Manolo para a casa deles, porque a casa do Manolo não estava boa, tinha caído uma parte do teto, e ela achava que era impossível ele continuar vivendo bem naquele lugar. E, bom, até então, essa era a grande questão da vida do Ramon. Até que ele começa a ter uns episódios de falta de coordenação motora fina para amarrar um cadastro, tonturas, dormências, e até que chega um momento em que ele, no trabalho, tem um desmaio, para no hospital, e numa coisa que geralmente acompanha a trajetória de um paciente de esclerose múltipla, que é achar que esses sintomas primários são causados por estresse ou qualquer coisa do gênero, ele, achando que fosse isso, de repente descobre que ele tem uma doença, que é a esclerose múltipla, que é uma doença degenerativa, é uma doença autoimune, onde o nosso sistema imunológico ataca os nossos neurônios. Na verdade, uma barreira chamada mielina que protege os nossos neurônios. Então, quando o nosso sistema imunológico ataca a mielina, o nosso neurônio fica como se fosse um fio desencapado. E aí, o que isso acontece? As informações chegam erradas, acaba sendo uma doença que afeta basicamente tudo. Desde a visão, coordenação motora, enfim, é uma doença complexa, e por isso que ela é chamada de doença
é esclerose múltipla, é a doença de mil caras, porque podem existir muitos sintomas diferentes e isso dificulta muito o processo de descoberta da doença. E o Ramon teve a sorte de já descobrir, mas ele também teve um processo muito difícil de aceitação da doença. Depois eu busquei entrevistas com ele e busquei saber um pouquinho mais a fundo o que ele de fato dizia, né? Porque um filme sempre é uma adaptação de uma realidade, né? Mas o que o Ramon de fato pensava e dizia? E ele diz que esse processo de rejeição, de negação da doença foi muito longo, passou por anos. E até que finalmente ele decide começar a se cuidar e começa a frequentar o ambiente hospitalar, que é o do tratamento, no hospital. Isso geralmente acontece quando outros tratamentos menos invasivos não dão certo. E aí você começa a precisar ir para o hospital e ficar lá fazendo infusões. E aí ele começa a perceber a realidade de outros pacientes. Existem outros pacientes que são um pouco mais positivos, outros um pouco mais negativos. E aí vem a frase que dá sentido ao filme, que é que um outro paciente diz a ele que a partir dali, ou a partir de algum momento, ele jamais seria mais capaz de percorrer 100 metros. Que é o tema do filme, né? O título do filme, e é o que motiva ele a partir dali. Isso fica na cabeça dele, bom, será que eu não vou mais conseguir andar mais 100 metros? E começa, então, a tentar. A doença já tinha afetado bastante a caminhada dele, né? E é aí que começa uma outra relação, que é a relação que ele cria com o seu sogro, que até então era o seu pesadelo, até então era o seu maior problema. Vem um outro problema, o problema que ele achava que tinha, que era o sogro, começa a ser uma parte da sua solução. E o seu sogro, que era um homem muito rabugento, muito, muito difícil, na verdade, também era doente, ele tinha depressão, e toda essa relação é o que vai construindo a narrativa dessa história. Então, a primeira vez que eu assisti ao filme, eu tinha acabado de descobrir que eu também tinha esclerose múltipla, e foi um filme muito importante para mim, também pro Thiago, que é o meu companheiro, para entender os sintomas, entender tudo isso, tudo que permeia a doença, né? Mas depois, quando eu assisti de novo, eu estive muito mais concentrada nessa relação que se constrói a partir de então, e que, na verdade, foi um processo tanto para o Ramon de se descobrir e se adaptar à doença, mas também de cura para o sogro dele. E aí vem aquilo que eu falei lá no início da importância da afetividade. A Ima, para o Ramon, foi essencial, porque foi ela que tentou unir os dois. A partir de então, ele começa a se sentir motivado pelos 100 metros, e depois tenta ultrapassar isso, e decide percorrer um triatlo, né? Que são 3 atividades, a corrida, a bicicleta e a natação. Consegue fazer tudo isso, principalmente com a ajuda do seu sogro, mas eu acho que é importante reconhecer toda essa história, reconhecer as questões relacionadas à doença, pensar sobre essa questão de apoiar doenças parecidas, mas de principalmente reconhecer o poder da afetividade, o poder da comunhão, o poder de caminhar junto, porque a partir do momento em que o sogro dele, que era professor de educação física, ajudou ele a se adaptar à doença, a vencer um desafio que ele se colocou, né? Que foi de ir além dos 100 metros e fazer um triatlo, que é uma coisa que muita gente saudável já não faz. Mas também
é que o Ramon também ajudou o seu sogro a ser curado de uma depressão, de uma tentativa de suicídio. E isso me faz lembrar de uma entrevista recente da Marisa Monte, que eu fiquei pensando muito sobre isso, que ela diz assim, o Pedro Bial, era uma entrevista com o Pedro Bial, e o Pedro Bial perguntou a ela se ela sente saudade da plateia e sente saudade de ouvir o coro. E aí ela fala assim, uma coisa que eu gosto muito na plateia é que a plateia é sempre afinada. Independente de ter um outro meio desafinado, que não sabe a letra, a plateia, todo mundo ali junto, sempre é afinado. E eu acho que é o que motiva um doente, uma pessoa, ou uma pessoa que acompanha um doente a continuar. É que a plateia sempre é afinada. A gente sempre vai precisar um do outro para conseguir cantar bem. E eu acho que essa é a grande questão desse filme. Além, claro, de trazer muitos detalhes muito importantes da doença, que me fizeram sentir representada. Muitas vezes, quando certos assuntos são tratados, eles podem ser tratados de uma forma um pouco caricata, mas que não foi o caso. Eu me senti, de fato, representada e eu acho que foi muito importante para a minha caminhada. Eu fui assistir o filme quando a gente agendou, né? Eu não conhecia o filme e assim me chamou. Você está retomando isso que eu percebi com a tua fala, uma relação muito delicada entre o trio principal, sobretudo a pedagogia do sogro, né? Então tem momentos muito emocionantes, porque os dois são rabugentos, um implicando com o outro, né? Então tem momentos assim muito emocionantes que pode acontecer em qualquer família, em que as pessoas se gostam, mas se provocam o tempo todo, ficam, né, disputando a atenção, né, da filha, da esposa, enfim, e ela fica ali dividida entre os dois rabugentos, e depois o elo que se estabelece a partir do momento em que a doença é percebida e que o tratamento precisa avançar, e a proposta de vencer o desafio dos 100 metros, que é fantástica, né? Então, assim, um filme, para mim, muito delicado, e você está falando que há situações em que há até, de certa maneira, uma caricatura ou uma extrapolação do que seria o drama de quem enfrenta a doença da esclerose múltipla, mas eu acho que o filme consegue, com muita delicadeza, com muita sensibilidade, dosar, né, essa pedagogia esdrúxula do sogro, que acaba implicando mesmo com o genro, mas também essa afetividade que se estabelece entre esse núcleo familiar. Sim, eu fiquei muito tocada exatamente com isso. E uma coisa que depois eu busquei saber, né, através de entrevistas e tentar entender como é que foram esses atores, né, até produzirem esse filme, é que o ator que interpretou o Ramon, ele passou um tempo com o Ramon e o Ramon tentou explicar para ele exatamente o que ele sentia, como que ele andava naquele momento, até para e isso é muito perceptível no filme. Esse cuidado, essa delicadeza em tratar o tema de uma forma adequada, sabe? Explicar quais foram os sintomas que ele teve inicialmente e que acontece muito com muita gente, aconteceu também comigo. Na verdade, meu primeiro sintoma foi muito mais afetou muito mais a minha visão e eu tive uma paralisia facial, mas também passei por outros sintomas, como os dele, e foi muito importante para mim no início ter assistido esse filme. Também foi muito importante para minha família, para o Tiago, que é a pessoa que vive hoje comigo o tempo inteiro, entender que, às vezes, quando uma pessoa que tem uma doença dessa pode, aparentemente, estar tudo bem, mas existem muitas coisas acontecendo, né? Existe aquela cena em que ele está com o sogro dele à beira do abismo e ele gira o sogro e ele diz, olha, eu tô o tempo inteiro assim.
E o sogro pensa, nossa, você está muito ferrado mesmo. E isso é muito, eu acho que é essencial para quem vive, convive com alguém que tenha, ou alguma outra doença, qualquer que seja, e para qualquer pessoa que queira assistir a uma história real, sensível, e que vai trazer muitas reflexões, eu acho que é um filme incrível. Muito pouco O Sem Métodos divulgado, está né? na Netflix, não é isso? Tá na Netflix. É impressionante. Antes de você trazer o assunto à baila, né, eu já tinha visto abordagens sobre a esclerose múltipla em séries de TV dessas, como Grey's Anatomy, Dr. House, enfim. Mas quando você indicou o filme, quando você se propôs a falar sobre o Agosto Laranja, e a gente começa a ler, começa a pesquisar, a gente percebe que precisa avançar muito em relação ao conhecimento sobre a doença, sobretudo porque muitas vezes os familiares não têm conhecimento, e mesmo as pessoas que estão doentes não têm uma rede de apoio, de amparo que possa esclarecer. Você percebe isso do teu ponto de vista? De fato preciso que as pessoas tenham uma maior conscientização, daí a importância de se discutir o Agosto Laranja? Sim, em muitos níveis. Um que muitas pessoas que têm a doença acabam atravessando é a questão do preconceito. O próprio termo esclerose já remete a fulano é esclerosado. Eu até brinco muito com isso, mas é aquilo, eu tenho, então eu posso brincar. Mas de uma forma pejorativa, ser esclerosado. E, na verdade, existem muitos níveis da doença e A muitas Maria pessoas... Helena está dizendo aqui para... Desculpa, a Maria Helena está dizendo, te amamos. Ah, eu também amo muito Registrar. cada um deles, minha Muita família, gente com muito minha tia. coraçãozinho subindo aqui na tela para você, Ah, muita obrigada. mensagem de fraternidade, de carinho para você. Fico muito feliz. E volto à questão da afetividade. Eu consigo colocar um sorriso no rosto, mesmo falando de um tema tão delicado, exatamente por isso, porque eu sou mesmo longe, né, mesmo estando aqui em Portugal, do outro lado do oceano, eu sou muito cercada de afetividade e é o que me faz dormir e acordar com tranquilidade no coração e pensar que independente do que aconteça, eu vou arrumar um jeito de ser feliz e vou continuar sendo cercada de afetividade. E vou tentar continuar transmitindo essa afetividade que é o que me mantém. Mas voltando à tua pergunta sobre os desafios, muitos passam por essa questão do preconceito, muitos acabam perdendo seus empregos, como aconteceu com o Ramon no filme, né, que mostra no filme. E tem uma outra questão também, que é que o Ramon, ele estava num ambiente também um pouco privilegiado, porque ele tinha ali a sua esposa, tinha o seu sogro, que apesar de ser de tudo, né, esteve ali, e também tinha um sistema de saúde. E não é o que acontece geralmente com muitos brasileiros. Eu acho que se essa história fosse filmada com algum brasileiro, acho que a carga dramática seria muito maior. Porque apesar do SUS ter uma lista de medicamentos que oferece, e né, o SUS é algo para a gente valorizar muito, 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 muito mesmo. E só se pensa sobre isso quando você tem que fazer um tratamento que custa 10 mil reais por mês. Então, assim, o SUS oferece isso, mas com o sucateamento proposital dele, muitos pacientes passam por uma situação terrível. E eu tive a sorte de ser muito bem atendida aqui, tenho tratamento, não preciso passar meses em espera, mas não é uma realidade da maior parte dos brasileiros que tem essa doença. Então, Isaura está dizendo aqui, ó, te amamos, minha querida. Thaís dizendo, você é incrível.
Josimar dizendo muito amada. Nossa, um mundo de carinho e de amor aí para você que as pessoas estão enviando. Ah, sou muito feliz por isso. Eduardo, te amo, tia. Olha, quanta Ah, gente mandando tanta mensagem carinhosa para você. sou muito feliz por isso. Ô, Bruna, eu fui ler a partir da nossa conversa preliminar e eu percebi, por exemplo, que determinados. O Jaime está dizendo saudade, professor Ah, Jaime Ribeiro, tanta gente querida. amiga. Aí eu fui ver determinados planos de saúde, até planos de saúde bem conhecidos aqui no Brasil, tem uma série de restrições, ou em alguns casos eles usam o termo carência ou declaração específica, que acaba restringindo o tratamento ou dificultando o acesso a determinados tratamentos em relação à esclerose múltipla. Sim. Esse é um dado que me chamou muita atenção, ou seja, se a pessoa vier a ser diagnosticada, né, com a esclerose múltipla, ela mesmo tendo um bom plano de saúde, ela corre o risco de não ser atendida, de não ser tratada. Não existe uma garantia de que no dia seguinte ao diagnóstico a pessoa consiga ter acesso à medicação. Na maior parte das vezes é preciso entrar na justiça, como por exemplo o meu caso. No meu caso, eu saí já do hospital com um tratamento, mas esse tratamento não foi suficiente porque minha doença já estava muito ativa, já tinha muitas lesões no cérebro. E então eu precisei fazer uma troca de medicação. E essa outra medicação é uma medicação que eu acredito até que era relatada pelo Ramon no filme, que é uma medicação que se faz no hospital através de infusão intravenosa. E só que comecei o tratamento, foi o que segurou a doença, estacionou ela um pouquinho, porque no início foi muito difícil, eu tive 4 episódios de surto, né? Nós chamamos de surto-remissão, que é onde vem essa explosão de sintomas e depois com tratamentos com corticoides e tal, tem como reverter, mas nem sempre é possível e muitas vezes deixa alguma sequela. Mas então eu fiz esse tratamento, só que é um tratamento caro que o SUS sua lista. Não se consegue assim de um dia para o outro, mas o SUS tem. E deu tudo certo por 1 ano e meio. Mas depois de 1 ano e meio, eu não poderia mais continuar porque eu tenho um vírus que muitas pessoas têm, mas que ele só causa problema quando está em contato com esse tratamento. E então eu tive que trocar por um outro, que é um pouco ainda mais caro. Ele custa. Cada vidrinho custa R$ 50, mais ou menos. E o governo aqui cobre tudo. Mas para um brasileiro que passa por esse. Para um brasileiro que está no Brasil, né? Que passa por esse percurso que eu passei, a vida dele já fica muito mais complicada. Porque esse novo tratamento que eu faço já não está na lista do SUS. E a partir de 2016, foi feita uma emenda constitucional que desobriga o governo de oferecer tratamentos que não estejam naquela lista. E então, como é que fica uma pessoa que esteja numa situação que eu, como a minha, né? Mesmo com o plano de saúde vai voltar atrás. O SUS não oferece o tratamento, precisa entrar na justiça, fica na mão do juiz. Então, mesmo, além de conviver com as questões da doença em si, é conviver também com a luta para se tratar. Que nós insistimos nesse mês, né, de conscientização. Eu acho que é fundamental. Você o tempo todo demonstrou uma preocupação, né, quando trouxe o tema, e informar as pessoas, em sensibilizar as pessoas para além do teu próprio caso, porque muitas vezes as pessoas não conhecem os seus direitos, não conhecem todo o cenário que envolve o tratamento da doença e acabam ficando desassistidas. Alguém comentou aqui que informação é tudo, então você está dando para a gente a oportunidade
de conhecer um pouco mais sobre os aspectos relacionados ao tratamento, ao cuidado com as primeiras manifestações dos primeiros sintomas da doença, para que as pessoas possam se e possam ter condição de buscar o tratamento da melhor maneira possível. Então, é fundamental a tua fala. Alguém está dizendo aqui, ó, discussão importantíssima, é de fato importantíssima. Ainda sobre a esclerose, Bruna, tem alguma coisa que você gostaria de falar para as pessoas? Porque eu quero passar para um outro aspecto ainda da tua carreira, da tua trajetória. Mas o assunto é fundamental. Tem algum recado, alguma mensagem, alguma coisa que você gostaria de colocar para as pessoas que envolva o tratamento da esclerose múltipla? Eu acho que o que eu gostaria que todos soubessem, que todos valorizassem muito, é a importância do SUS. E não só para a esclerose, existem muitas outras doenças muito piores até. E a ciência tem evoluído muito. A esclerose, por exemplo, é uma doença que tem mais de 30 tratamentos disponíveis. Então, já mostra uma evolução muito grande. Há 20 anos atrás existia um ou dois, no máximo. Então, a importância de valorizar o SUS, de acompanhar, né, de acompanhar essas questões políticas que envolvem, né, o nosso sistema que é incrível, que tem tudo para ser maravilhoso. Mas as pessoas precisam acompanhar, precisam valorizar, precisam pensar que, não é porque eu tenho um plano de saúde que se dane o SUS. Não, tem gente que nunca conseguiria se tratar se não fosse um sistema único, público, gratuito, para conseguir viver. Não é tratar uma coisinha, uma micose, é viver, é acordar amanhã e conseguir estar de pé. Então, as pessoas às vezes perdem essa noção de que existem doentes que usam remédios de altíssimo custo. Pensa, o que é 50 mil reais para uma pessoa, cada frasquinho? É impossível. Para mim é impossível. Imagina para tantas outras pessoas que têm muito menos condições. Então, o SUS é tudo e é algo que a gente precisa, que nós precisamos valorizar e fazer de tudo para que melhore e não que é para que acabe, né? Então, é um pouco sobre isso. E também sobre tratar com carinho quem quer que seja. Porque às vezes você vê uma pessoa qualquer e você não sabe o que ela passa. Quantas coisas acontecem dentro dela. Quantas coisas acontecem na vida. Na pré-pauta, eu até cheguei a contar uma situação que aconteceu comigo no hospital. Que assim como o Ramon, né, eu também preciso ir ao hospital e enfrentar toda aquela questão de estar com muitos doentes à volta e muitas pessoas que estão muito mais delicadas do que a minha. E então eu encontrei um homem que estava lá com sua cadeira de rodas, já com um outro tipo, ou melhor, é a esclerose múltipla, mas com uma outra gravidade. E ele sua esposa por perto, e aí, quando ela saiu de perto dele, ele virou para mim e disse: eu sou um peso na vida dela. E aí eu disse para ele que tem tantos homens que batem nessas mulheres, tem tantos homens que são grossos, que são traidores, que não são gratos. E os dois eu só tinha visto amor. E ter uma doença não pode ser um peso, nem para mim, nem para quem está comigo. Né? A gente não pode encarar assim. Nós somos de carne e osso, nós vamos adoecer a qualquer momento. Mas quando eu disse isso a ele, ele riu com os olhos, sabe? Ele estava de máscara, sabe quando os olhos da pessoa brilham e você vê que aquilo fez todo sentido para ele. Ele disse:
nossa, é verdade. E foi uma coisa tão simples que eu falei para ele, que eu sei que a partir dali, em outros momentos que ele pensou que ele era um peso, talvez ele tenha lembrado da minha. Então, eu volto à questão do afeto, né? Eu acho que é uma base fundamental do filme que eu falei, mas também é uma base fundamental para a gente enquanto sociedade. É o afeto. É o afeto com quem é doente, com quem é saudável, com qualquer um. É o outro com carinho. E é o que o paciente de esclerose múltipla precisa mais do que tudo, de carinho. Que depoimento maravilhoso, Bruna. Olha só, o professor Jaime está dizendo que é a diferença, né, o tratamento, o apoio às pessoas é a diferença num governo democrata para um governo neoliberal, que é o caso aqui, comparando Portugal e Brasil. E a Isaura está dizendo aqui, agradeço ao sistema de saúde de Portugal pela qualidade do atendimento que Bruna está recebendo. Que coisa boa, né? A Isaura é tua mãe. É minha mãe. Ah, dona Isaura, sou solidário, agradeço também. Que bom poder ver a Bruna bem, conversando, articulando e falando dessa campanha do Agosto Laranja para todos nós. Agora, Bruna, eu me espantei na pré-pauta, porque você me... Não vou cometer a indelicadeza de dizer aqui, né, na live, a idade que você informou na pré-pauta, mas eu via você, quando a gente trabalhou junto, isso já tem bastante tempo, com tanta responsabilidade, com tanta qualidade, com tanto amor, com tanta preocupação pelos teus alunos, e eram turmas grandes que você tinha, e eu imaginava que você fosse mais velha por conta, né, de todos esses predicados, sabe, sempre muito antenada, sempre com tudo organizado, com projetos, orientando. Eu dizia, bom, deve ser aí uma professora já com bastante experiência. Já que você é uma professora com bastante experiência, mas muito jovem. Mas eu quero saber o seguinte, como é que você foi atraída pela matemática? Como é que começa esse teu amor, esse teu fascínio pela matemática que faz de você uma professora tão marcante, tão especial para os teus alunos e para os teus colegas também, claro? Ah, que alegria ouvir isso. Quando nós trabalhamos, eu tinha 25 anos, quando nós começamos a trabalhar juntos. E aprendi muito com você, aprendi muito com o Jaime, nosso amigo que está aqui nos assistindo, o Alzir, Lúcio, Gabriela, Kleber, enfim. Fui muito agraciada durante a minha vida. E eu acho que isso é o que me ajudou e é o que tem me ajudado nessa caminhada. Quando eu ainda estava no ensino fundamental, eu tive um professor chamado Elton, que, que me incentivava muito a estudar mais matemática. Eu lembro que o livro que eu recebia do ano inteiro já terminava no primeiro bimestre, ele todo, mas muito mais focada na questão procedimental da matemática, que é o que sempre me envolveu muito. Enfim, ele me colocava para explicações para os outros colegas, e acho que desde ali essa questão da comunicação e de explicar começou a fazer parte da minha vida. E depois, apesar de eu ter relutado por um tempo essa questão de ser professora, porque a minha mãe é professora, minha tia é professora, minha irmã é professora, e eu sempre via esses bastidores da loucura que era ser professor, e eu falava, não, Deus me livre, isso eu não quero para minha vida, não. Mas Deus não me livrou. Tá travando um pouquinho a sua tela. Tá me ouvindo? Estou ouvindo bem, estou Tá. acompanhando. Deus não me livrou, e muito pelo contrário, me fez ficar ainda mais apaixonada pela docência, de forma que eu não me vejo fazendo outra coisa da vida, sem ser alguma coisa relacionada à educação. E todo esse sentido foi crescendo, e eu acho que... Mas assim, a matemática até então era uma paixão pelo procedimento, por gostar de fazer exercícios, por gostar de ser desafiada. Mas depois essa associação com a educação, com o ensino, com a importância de ensinar com afetividade, veio a ser consolidada com os nossos colegas, o Alzir,
a Gabriela, o Lúcio, o Kleber e tantos outros que me ensinaram o que era ser professor de matemática, né? E nós aprendemos muito com exemplo. Então, eu tive o melhor exemplo possível dentro de casa, né? Que é minha mãe, que é uma pessoa comprometidíssima com a educação. Hoje ela já se aposentou, mas é uma referência para mim e para qualquer outra pessoa que tenha conhecido a minha mãe. Então, eu não sou 1% do que ela é, em termos de compromisso, de acreditar e de tudo. E tem a minha irmã, que é uma diretora também maravilhosa, minha tia, que me acompanhou também em muitos momentos da minha vida, da minha alfabetização. Fui aluna da minha tia. Então, tenho muitos exemplos, né? E acho que a gente aprende muito com os exemplos. E você foi fazer a matrícula na faculdade com 16 anos, é isso mesmo? Fui pensando, o que eu estou fazendo na minha vida? Mas Dona Muito Isaura esteve menino. ali e foi óbvio que alguém de 16 anos não tem muita ideia do que está fazendo da vida, né? E isso acho que é consensual. Mas eu fui muito bem acolhida. Eu acho que eu já te falei sobre isso, mas eu lembro que no primeiro período da faculdade, o Alzir sabe lá por quê. O que ele viu em mim que eu não sei. Que ele me chamou num canto, eu tinha acabado de fazer meus 17 anos e disse, olha, você vai ser uma excelente professora. E eu fiquei assim. Mas todo esse suporte, todo esse abraço que eu recebi também da Gabriela, e são pessoas que me abraçam durante toda a minha vida, com certeza foi fundamental para que essa certeza continuasse até hoje dentro de mim. E hoje você está em Portugal, você está estudando, você está fazendo uma pesquisa para o teu doutorado? Sim, estou fazendo meu Pode falar um doutorado. pouquinho sobre isso? Sim, sim. O que você está pesquisando? Conta um pouquinho. O mestrado que eu fiz no Brasil foi um mestrado para professores, desenvolvido pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada, o INPA, e muito mais focado em matemática, muito mais focado em produtos de ensino, mas mais focado em matemática. E eu senti essa lacuna dentro da minha formação e dentro dos meus saberes de ter uma relação mais estreita com a educação, né? De entender a educação matemática como um todo e não só a matemática, né? E então eu daí do Brasil eu comecei a buscar livros, buscar artigos, buscar textos que tratassem esse tema, e eu acabei encontrando um livro que é do meu orientador, que fala sobre investigações matemáticas em sala de aula. E com investigações matemáticas mais focadas em estatística. Nessa mesma época, eu estava dando aula de estatística na pós-graduação e também dando aula para pedagogia sobre tópicos de matemática e acabei também tratando um pouco desse tema. E aí surgiu esse fascínio em mim e esse contato, né, com o meu orientador, que é uma pessoa que é muito importante na educação matemática, mas também é muito acessível. E as coisas acabaram se desenrolando para eu chegar até aqui. Então, hoje, a minha pesquisa incide na formação de professores, mas na formação de professores que ensinam tópicos de estatística. Porque o mundo que a gente vive é um mundo em que as informações estão aí,
mas nem sempre as informações estão aí da maneira que elas deveriam estar. Existe uma manipulação de notícias, existe uma leitura errada da própria sociedade. Então, vem a importância de nós termos cidadãos estatisticamente alfabetizados. E, para isso, é preciso que os professores estejam prontos para lidar com esse conteúdo dentro de sala, né? Então, é onde eu estudo a formação, o desenvolvimento do conhecimento didático, que é diferente do conhecimento acadêmico e diferente do senso comum, né? E são esses 3 grandes blocos que dão base à minha pesquisa. É o conhecimento, a formação e o ensino da estatística. Quando a gente trabalhou junto, você atuava no ensino superior, na graduação, em mais de um curso, né, porque nós acabávamos lidando com disciplinas de núcleo comum. Inclusive, quando eu fiz a divulgação de que você estaria aqui, a professora Janice deixou uma mensagem lá no Instagram dizendo que você é maravilhosa, foi nossa coordenadora, né, nossa diretora, né, na instituição onde a gente trabalhou. Eu cheguei a comentar com o professor Alzir Forni Marinhos, que você citou, né, de forma muito particular, que você estaria em breve participando do projeto, e aí toda semana ele me dizia, quando é que a Bruna vem? Quando é que a Bruna vem? Eu acompanhando, e aí quando eu fiz a divulgação, ele ficou feliz da vida que ia poder te assistir. Então você estava num time, né, com grandes professores e professoras, sendo você parte desse time, uma parte importante, mas você atuava na graduação, no curso de matemática, no curso de pedagogia, na pós-graduação, mas também lidava com a matemática como professora de educação básica no município do Rio de Janeiro, é isso mesmo? Como é ser professora de educação básica de matemática? Desculpa, falhou um pouco. Eu não consegui Como ouvir. é você atuar como professora de matemática na educação básica, com a garotada? Como era o teu contato com os teus alunos e alunas lá na educação básica? É um desafio, mas olha, tá falhando um pouquinho. Eu aqui te ouço bem, te vejo bem. Tá me ouvindo bem? Estou travando para É um você? desafio, mas é um desafio que formou, que ajudou muito a formar o meu caráter. E formar aquilo que eu penso e aquilo que eu sou. Não só a nível profissional, mas também enxergar o mundo além da minha bolha, do meu conforto. Né? Porque a minha trajetória na educação básica sempre foi no subúrbio, com alunos que tinham necessidades urgentes, muito maiores até do que, sei lá, saber sobre equação de segundo grau. E aquilo é o que traz também um pouco desse sentido de tentar pesquisar sobre a formação de professores, tentar pensar sobre uma formação de professores que saibam lidar com questões essenciais da matemática, não só no ensino de uma matemática para si, mas um ensino da matemática para a sociedade, né? Que é exatamente aquilo que eu falei sobre a estatística. Um cidadão bem formado é um cidadão estatisticamente letrado. E toda essa memória, toda essa questão de tudo aquilo que eu já vivi dentro da escola pública reacende ainda mais essa chama, dessa necessidade de contribuir com a minha pesquisa. Então, acho que está tudo muito entrelaçado. Aquilo que eu fazia de manhã na escola acabava tendo repercussão na minha fala e na minha forma de ver o mundo dentro da faculdade. Sim, sem dúvidas, foi a melhor e mais desafiadora função que eu já exerci. Estar diante de uma turma de 6º ano e tentar educá-los e tentar dar uma esperança também, além da matemática, mas dar uma esperança de vida, né?
E tem uma situação que eu vivi na prefeitura que me marca e que eu sempre revisito ela, que era uma turma de sexto ano, terrível, da tarde, uma sala de aula daquelas que não tem nem janela, sabe aquelas escolas da prefeitura que a estrutura é toda de alumínio? Você já viu essas escolas? Container, sim. Pois é. E imagina, uma turma de, sei lá, 40 alunos ali dentro do sexto ano, e eu tentando ensinar para eles. E aí me vem um aluno e pergunta, professora, o Rio é muito pobre? Aí eu, não, o Rio tem o segundo do Brasil. Porque, poxa, às vezes lá em casa não tem as coisas direito, às vezes a gente não tem o que comer direito. E aí eu fiquei, meu Deus, minha vontade de sair correndo daqui. O que eu respondo para uma criatura de 11, 12 anos sobre o Rio de Janeiro? Recursos e ele não ter o que comer. E eu sempre revisito isso, apesar de ser um episódio triste e de ter me deixado sem palavras e sem saber muito como agir, mas é um episódio que eu revisito e que me dá forças para. Eu não sei o que a doença vai me possibilitar fazer nos próximos anos, mas independente do que aconteça, eu quero ser útil de alguma forma para esse aluno, sabe? Maravilhoso que você pense assim e que você se comprometa, porque é fundamental mesmo a tua participação para a gente mudar esse quadro, né? E a gente seguir lutando. Agora, eu queria te perguntar o seguinte, Bruna, você está em Portugal já há algum tempo, e que notícias chegam do Brasil aí para você? E como essas notícias chegam? E quando elas chegam, que sensação você tem? Que impressões você tem? Você poderia comentar? Elas chegam geralmente acompanhadas de um questionamento de como é que vocês deixaram chegar a esse ponto. Geralmente é acompanhada dessa questão, né? Mas me faz pensar que precisa de muito pouco para uma democracia morrer. A gente tem uma falsa sensação de que conseguimos uma democracia mesmo, né, mesmo que tortuosa, e ali ela está. Mas eu acho que não. Eu acho que a gente precisa estar o tempo inteiro abraçando essa democracia e fazendo de tudo para que ela continue firme. E os portugueses que geralmente me fazem essa pergunta também não têm consciência de que esse movimento de extrema-direita também bate a porta deles. E eu acho que nós chegamos a esse ponto justamente não sei, por acharmos que era impossível. Muitos amigos meus, na época da eleição, diziam, não, é impossível que isso vá acontecer. E nós subestimamos. E eu vejo também os portugueses hoje subestimando forças de extrema-direita que têm crescido mais. E eu acho que é um processo não só do Brasil, mas eu acho que o mundo tem atravessado isso de certa forma. E, como diz a música, é preciso estar atento e forte, né? O que eu respondo é que isso vai passar, não sabemos quando e quanto isso vai custar, mas vai passar. Mas eu sinto uma profunda tristeza, uma profunda decepção, né? Mas, ao mesmo tempo, eu preciso me manter com alguma esperança, né? E é exatamente por pensar na história como um todo, que eu consigo pensar que isso vai passar, pensar que nós vamos conseguir superar. Quando conversei aqui recentemente com o André está nos Estados Unidos, e aí perguntei a ele como ele estava lidando com a pandemia lá nos Estados Unidos.
Então, vou fazer para você essa pergunta. Como você está lidando com a pandemia aí em Portugal? Você já está vacinada? Como é que foi o processo aí para você? Então, eu tive Covid em fevereiro e em fevereiro as vacinas ainda não estavam, né, em grande escala por aqui. E eles têm uma política, sabe-se lá por quê, que só se toma a vacina depois de 6 meses de infecção. Acredito que seja para privilegiar privilegiar, entre aspas, aqueles que tiveram, né? E por acreditarem que quem teve o Covid tem alguma imunidade. Então, a passagem desses 6 meses coincidiu com a minha necessidade de ir ao Brasil, porque, infelizmente, eu perdi o meu irmão para esse vírus. Então, eu tive de ir ao Brasil no mês passado e acabei conseguindo me vacinar no Brasil, através de um projeto de extensão de vacinação da Janssen, e acabei fazendo esse processo inverso, né? Mas aqui já tem mais de 70% da população completamente vacinada. Mas existem os negacionistas, existem os não mascaristas, É mesmo, né? existe toda sorte de idiota. Olha, aqui no Brasil parece que tem situações que parece que a pandemia acabou ou que nunca existiu. As Aqui pessoas. existe um policiamento um pouquinho maior. Portugal também tem um privilégio geográfico de estar na Europa e também de ser um país muito pequeno, muito mais fácil de gerir, de controlar do que o Brasil. Mas existem medidas mais restritas, como, por exemplo, não se pode entrar num restaurante sem ter sido vacinado, precisa mostrar o certificado na entrada. Então, eu acho que isso tudo ajuda, de certa forma, também a quantidade de vacinados, né? Já é muito grande aqui. Que bom que as pessoas estão se vacinando por aí, porque aqui a gente ainda está a passos lentos. Deixa eu te dizer uma coisa, quando eu fiz a chamada para a nossa conversa, eu falei, né, da professora Bruna, da pesquisadora, isso eu até coloquei lá no flyer, mas eu acabei vendo alguns vídeos teus Ai, em meu que Deus. você cantava, aliás, um deles bem recente, e aí não tive nenhum escrúpulo em colocar na chamadinha mais recente professora, pesquisadora e cantora Bruna Rodrigues. Eu só Essa é pensei, a eu tua já relação com a música. Na pré-pauta você cita Emicida, não é isso? Quem uhum. mais você cita? Deixa eu pegar Carlos aqui. do Carmo. Eu tinha marcado. Emicida, e você cita uma canção portuguesa no teu poema, né? É, Na tua pré-pauta, você fala sobre a canção. Tua relação com a música, como é? então, a minha relação com a música não é profissional, já quero deixar claro para a plateia. Mas eu sempre tive uma influência a ter um bom gosto musical por causa do meu pai, porque o meu pai é daqueles que escuta música o tempo inteiro, ele tem uma pastinha de CD que é a Bíblia dele, que ele vai para ela, para onde quer que ele esteja, e ele domina o som de onde quer que ele esteja, ele chega e não, vai tocar a minha música, e ele é o DJ da família, e E eu sempre ouvi muita música brasileira e muita música brasileira de qualidade através do meu pai. Então, essa paixão pela música e esse bom gosto, que eu acho que é um bom gosto, começa daí. Mas depois, com o passar do tempo, eu acabei cultivando alguma curiosidade para aprender a tocar. Foi um período em que eu estava num ambiente religioso e aquilo também, a igreja geralmente é muito envolvida com essa questão musical. E então a esposa do meu tio tinha um tecladinho e eu peguei esse tecladinho dela e comecei a tentar descobrir como é que tocava aquilo, comecei a ter essa curiosidade.
E a partir dali eu comecei a aprender um pouco, de uma forma um pouco intuitiva, um pouco sozinha. E a música tem um papel para mim, que é a Fernanda Montenegro, ela diz que a arte serve para acalmar, para confortar. E eu acho que é um pouco isso. Quando eu descobri o diagnóstico da esclerose, um dos sintomas que tive foi o problema com a fala. Eu dando aula, comecei a ter dificuldade para conseguir concluir uma fala, conseguir concluir a aula, né? E, e nessa mesma época eu vi que a Yolanda, que é a minha professora de canto, anunciava no Instagram que ela estava dando aula online. Pensei, bom, a Yolanda já era uma pessoa que eu acompanhava há muito tempo, porque eu gosto de ouvir versões de outras pessoas, das músicas que eu gosto. E a Yolanda já era uma pessoa que eu acompanhava pelo YouTube desde 2013, 2012. E eu pensei, bom, eu preciso exercitar minha fala, preciso de alguma coisa que me ajude nesse sentido da minha saúde. E vou fazer por mim uma coisa que eu sempre tive vontade, que foi que era estudar, né, o canto, que era, enfim, ter algum isso um pouquinho maior, né, do que só questão recreativa. E fiz as aulas de canto com ela no ano passado e tem sido uma maravilha para mim, principalmente nessa questão do conforto, de me ajudar a me acalmar. Agora, nesse momento também que eu perdi meu irmão, tem sido muito importante para mim retomar o canto, retomar a conexão com a música, porque eu acho que a música tem esse papel. Bom, eu não sei se posso pedir para você cantar alguma coisa para a gente. Eu acho que posso pedir, mas você fique à vontade. Você poderia Ai, cantar meu alguma coisa Deus. para a gente? O quê? Alguma coisa que você goste, que te acalme, que te acalente, que te emocione, o que você quiser. Então, eu coloquei na pré-pauta falando sobre o Emicida, que para mim é um gênio. Eu acho que todo mundo tinha que parar um tempinho e assistir ao documentário do Amarelo dele, que é uma aula de Brasil, é uma aula de música, é uma aula de realidade, é uma aula de história, é uma aula de tudo. E existem músicas ali que me tocam muito, e eu falei sobre uma, que foi a Princípio, né? E também falei sobre uma música, apesar de eu ser uma fã incondicional da música brasileira, eu acho que é uma música portuguesa, é um fado, que tem uma letra que eu acho que é das mais bonitas que eu já ouvi, e que fala exatamente daquilo que me faz levantar todos os dias e sorrir, que é a esperança acesa atrás do muro. Que é o que existe em mim, que é o que me move, tanto pessoalmente quanto profissionalmente. E é uma música que me emociona muito. Não sei se eu tenho capacidade de cantá-la, mas posso tentar. Por favor. Ai, meu Deus, tô nervosa. Olha, vou tentar colocar um acompanhamento aqui no YouTube. Será que. Eu vou colocar e ver se dá para ouvir no instrumento. Dá para ouvir? Tá, vou tentar. Bom, se eu desafinar, a culpa é sua.
No teu poema existe um verso em branco e sem medida, um corpo que respira um céu aberto, janela debruçada para a vida. No teu poema existe a dor calada lá no fundo, o passo da coragem, casa escura e aberto uma varanda para o mundo. Existe a noite, o riso e a voz de feita, a luz do dia, a festa da senhora, da agonia, do cansaço, do corpo que adormece em cama fria. Existe um rio acima de quem nasce fraco, forte, o risco, a raiva e a luta de quem cai ou que resiste, que vence ou adormece antes da morte. No teu poema existe o grito e o eco da metralha, a dor que sei de cor, mas não recito, e os sonos inquietos de quem falha. No teu poema existe um canto-chão alentejano, a rua e o pregão de uma varina e um barco assoprado a todo pano. Existe a noite, o canto em vozes juntas, vozes certas, canção de uma só letra, só destino a embarcar o cais da nova nau das descobertas. Existe um rio acima de quem nasce fraco, forte, o risco, a raiva e a luta de quem cai ou que resiste, que vence ou adormece antes da morte. O teu poema existe a esperança acesa atrás do muro. Existe tudo mais que ainda me escapa. E um verso em branco à espera do futuro. Ai, que vergonha. Que lindo, Bruna. Que lindo, adorei. Mas essa música é uma letra que eu acho que é incrível, assim. E que... Muitos coraçõezinhos subindo aqui na tela para você, ó. Muitos corações. Desculpem as desafinações, que eu tô nervosa. Agora, deixa eu te falar, eu, de alguma maneira, fui profético, porque eu já fiz uma capa de CD para você. Pois é, verdade. Em alusão a Bruna Carla, só porque eu sou Bruna Maiara, ele me faz essa capa.
fiquei brincando, mas era uma foto tão bonita sua, e coloquei ao vivo em Évora, uma coisa assim, fiz um... Aí já fiz também você como garota propaganda de uma loja de departamento, né? Tinha uma foto sua que saiu na revista da instituição onde a gente trabalhava, e aí eu fiz a montagem como você fazendo a propaganda. Ah, já fiz parte, já protagonizei muitas das suas artes. Já mexi com a sua paciência, em nome da amizade, do carinho que tenho por você. Bruna, a gente está chegando ao final da nossa conversa. Agradecer muito a você, agradecer a todas as pessoas que participaram, mandando mensagens para a gente, né? Dizer que o vídeo vai ficar disponível depois para que as pessoas possam assistir. Quero aproveitar também para convidar as pessoas para, na próxima sexta-feira, o 24º episódio do projeto Filme da Sua Vida. Vou conversar com o professor, ator, cantor Demétrios Gomes, que nosso colega também Também você nosso colega. conheceu, né? Sim. Vai estar aqui com a gente, falando um pouquinho das suas crônicas, dos seus trabalhos como ator, dos seus textos, enfim, vai estar aqui contando um pouco da história dele para a gente na próxima sexta-feira, aí como ele está aqui no Brasil, no nosso horário normal, às 20 horas. Agradeço muito a você, quero aproveitar para mandar um beijo para sua mãe, Dona Isaura, para todos os seus familiares que nos acompanharam, e um abraço muito carinhoso, muito especial para o Tiago, não é? Porque quando a gente convida uma pessoa, essa pessoa fica aqui envolvida com a nossa conversa, participa do programa, e eu sei que toda a família abraça o projeto indiretamente, porque a gente acaba ficando unido, conectado nesse momento. E o Thiago deu esse apoio aí para a gente, nos abraçou também através da sua participação, então um abraço para ele. Agradeço muito a você e Obrigada. abro espaço para suas considerações finais. Eu que agradeço muito pelo convite, muito. Eu estava aqui olhando os comentários que encheram meu coração de alegria e, de novo, me fazem, apesar de tudo, me sentir privilegiada porque eu tenho muito afeto me cercando e também sinto isso da sua parte, por ter se lembrado de mim, por considerar a história, minha fala importante. E eu só tenho a agradecer e retomar de novo ao assunto do agosto laranja, que nós sejamos mais conscientes, não só em relação a essa doença em específica, mas em relação a tudo aquilo que nós podemos fazer pelo próximo e de cuidar uns dos outros e, acima de tudo, dar o SUS, que é uma joia que nós temos. Beijo para você, Bruna, muito obrigado, saúde, sucesso, e até Obrigada. breve, se Deus quiser. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau, gente. Muito obrigado. Boa noite a todos e todas. Tchau, Bruna. Obrigada a todos pelo carinho. Amo muito cada um de vocês. Beijo para você. Tchau. Tchau, tchau.